né? É muito bom. O Salomão já disse que até 2 é melhor do que 1. E 3, então, formam um cordão que não arrebenta, dizer. A Deus seja a glória. Hoje nós vamos dar o passo de número 60. E nesse passo, nós vamos dando continuação àquele passo do número 59, que paramos ali. Eu até tinha feito ele um pouco maior, né? Mas vi que ia levar muito tempo. Então, interrompi e passamos já ao passo 60. Lembrando que nós terminamos as últimas palavras no domingo, falando sobre a palavra de Jesus, a recomendação que ele vinha dando a respeito da sua morte. E logo depois daquela conversa com o Pedro, ele traz aqueles assuntos ali de a gente ter cuidado, né? E mostra todo um conselho para como viver. Aí ele diz assim, ele olha para eles e ele diz assim: alguns de vocês não morrerão até ver o reino de Deus chegando com poder. Então, termina ali. Daí inicia o texto de hoje, que é em Mateus 17, 1 a 8, Marcos 9, 2 a 8 e Lucas 9, 28 a 36. Então, Jesus fala isso e o evangelista ele diz 6 dias depois. Isso quem diz é Mateus. Eu botei entre parênteses ali, vocês devem estar vendo, que o Lucas, ele diz que é mais ou menos 8 dias. Isso só mostra que eles estão escrevendo lembranças. E você sabe que nós podemos estar todos no mesmo lugar e depois de um tempo, de anos, nós vamos falar daquele encontro. Uns vão lembrar de parte do assunto, outros vão lembrar de outra parte. Uns vão afirmar categoricamente e outros vão dizer, é mais ou menos, certo? Então nós vimos aqui o Mateus afirmando categoricamente que 6 dias depois de Jesus ter dito que alguns não morreriam sem ver o reino de Deus chegando com poder, acontece algo extraordinário. Segundo Mateus, 6 dias depois. Segundo Lucas, mais ou menos 8 dias, certo? Então ele se retira daquela montanha em que estava e leva junto com ele, à parte, Pedro, Tiago e João. E para que ele faz esse retiro? A fim de orar. Ele sempre se retirava para orar. Você vê que isso é constante na vida de Jesus. Nós já falamos aqui que, infelizmente, o hábito da oração é um hábito que tem sido negligenciado pelos cristãos atuais. Há muita negligência com relação à oração. A gente passa contando história e falando bobagem horas e horas. E ninguém tem canseira. Mas convida para orar parece um castigo. Não é verdade? Infelizmente, está sendo assim. Está sendo trocado o que é bom, entende? Pelo excelente. Ou seja, deixa-se o excelente de lado e fica-se com aquilo que é bom. É bom conversar, é bom contar história, é bom sorrir, é bom festejar, é bom tudo isso. Mas nada disso se compara à oração. A uma intimidade com Deus, a busca da presença de Deus, a conversa com Deus. Né? Infelizmente, fazemos parte de uma geração que não tem compreendido isso de forma correta. Lamentavelmente. Às vezes tem uns saudosistas até que dizem, por que hoje não é como antigamente? Eles estão falando em relação a essa intimidade com Deus. Ora, não é porque hoje as pessoas buscam menos a Deus do que antes. É simples assim. Deus é o mesmo, ele não muda, né? Deus é para sempre o mesmo. Jesus é o mesmo. Não há sombra de variação no nosso Deus.
Logo, se tem diferenças, nós temos que ver o que está acontecendo em nós. Se Deus não muda e a intimidade está distante, está sendo esvaziada, então nós precisamos rever nossa vida, nossos conceitos, nossa postura diante de Deus e dos homens, nossa relação com Deus. Jesus, que estava constantemente agindo em comunhão com o Pai, ensinou os discípulos e ele mesmo vivia em constantes momentos de oração. E é interessante que sempre a oração que aparece Jesus orando, ele está em um retiro. Normalmente ele se retira. Jesus não queria mostrar que orava. Ele simplesmente queria mesmo orar, né? Então ele tinha o seu, como diziam os mais antigos, o seu altar de oração. Ele tinha o seu cantinho da oração. Ele tinha lá o lugarzinho onde ele mantinha intimidade com o Pai. Então, o primeiro ensino desse passo é que Jesus leva os seus discípulos a orar. Eu quero aqui afirmar que é impossível de ser um autêntico discípulo de Jesus sem oração. Você e eu, nós podemos fingir, nós podemos até fazer de conta que tudo está bem, mas se nós não temos uma vida de oração, a palavra é, nós enganamos-nos a nós mesmos. Não há força, não há energia, não há graça abundante para quem não ora. Não há revelação, não há conhecimento, não há sabedoria para quem não ora. E você sabe que o povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, se conhecimento se adquire mais com oração, e essa é a grande verdade, às vezes vem a pergunta, como é que Jesus sabia o que as pessoas pensavam? Ele vinha lá da oração, da intimidade com o Pai. O Pai revelava para ele. Nele, os 9 dons do Espírito que você encontra nas cartas de Paulo, aqueles 9 dons do Espírito, manifestava-se em Jesus. Entre eles, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, o discernimento de espíritos, que são dons da onisciência divina. Esses dons vêm da onisciência divina. Você sabe que a onisciência, Deus sabe tudo, vê tudo, conhece tudo. Neste exato momento, nada passa desapercebido a Deus. E o homem com intimidade, que tem intimidade com Deus através da oração, recebe de Deus pitadas dessa virtude divina, a onisciência. Pitadinhas de onisciência, nós podemos dizer, que é a palavra da ciência, a palavra da sabedoria. Em alguns casos, porque esses dons, eles vêm com conhecimento e visão. Não existe dom de visão. Não existe esse dom. As pessoas, Deus me deu o dom de visão. Não, não existe. Ou ele recebeu palavra da ciência, ou recebeu palavra da sabedoria, ou discernimento. Entendeu? É a manifestação desses dons. Então, quem ora tem estas coisas maravilhosas. Não se conforme, meu irmão, minha irmã, em ser um cristão morno. Não se conforme em viver com Deus mais ou menos. Busque a Deus. A vida cristã, ela é maravilhosa quando vivida na plenitude. Você pode simplesmente ficar contente de ir andando sem nenhuma intimidade, sem nenhum conhecimento, mas você vai notar que o seu caminhar é também um caminhar de fraquezas, de tropeços, de falta de conhecimento, de falta de luz, falta de revelação, falta de discernimento. Quantos problemas que poderiam ser evitados na nossa vida se nós vivêssemos em oração. O Senhor nos anunciaria. O Senhor revelaria. Quando nós vamos no livro de Jó, há uma palavra que o segredo de Deus habitava a tenda, a alma. Nós podemos trazer a tenda para a alma.
a alma de Jó. O segredo de Deus estava lá, ele recebia revelações de Deus. O Ezequiel disse que era visitado na noite com visões de Deus. O Daniel, um homem de oração. Daniel era um homem de oração. Várias revelações. Deus revelou para ele até o futuro. Aquilo que nós lemos como revelação no Apocalipse, o Daniel lá no Antigo Testamento já tinha recebido. Nós falamos muito do Apocalipse de João, mas o Daniel já tinha recebido revelação de Deus com relação ao fim dos tempos. Olha que coisa extraordinária, porque mantinha uma vida de oração. Então, busque ao Senhor, irmão. É a primeira lição deste passo de número 60 na vida com Jesus. Ora, ali enquanto ele orava, olha aqui que coisa extraordinária. Enquanto ele orava, ele foi transfigurado diante deles. Ele mudou todo. Ele sai da condição matéria para a glória imaterial que ele tinha com o Pai antes de ser um corpo de carne. Aquela glória do corpo imaterial, metafísico, aquele corpo glorioso das criaturas que estão fora da matéria. Jesus, nessa intimidade com o Pai, transfigurou-se. Em outras palavras, a glória de Deus dominou a pessoa de Jesus Cristo e extravasou, transbordou do seu espírito, dominando até a sua matéria. E agora ele é transfigurado diante deles. O seu rosto se alterou e resplandeceu como o sol. Detalhe, eles estão ali os três. Jesus está mais distante um pouquinho, ele sempre fazia isso. Ele se distanciava, ele deixava lá no pé do monte, deixou os 9, certo? Trouxe para cá os 3 e se retirou um pouquinho. Era muito comum ele fazer isso. E então ele está aqui orando, a sua oração secreta, a sua oração de intimidade. Eu e Deus. Certo? Eles estão mais ali e dormem. Dormiram. Não caíram no sono, mas passaram por uma sonolência. O princípio e o total dessa glória eles não viram. Você vai observar que eles vão ver já para o final, quando se acordam. E eles já estão vendo o final. Eles podiam ter visto muito mais coisa. Eles podiam ter corrido para a glória. Eles podiam ter entrado na mesma nuvem de glória. Eles podiam ter experimentado a mesma porção de glória que estava sobre Jesus, mas o cochilar, o tosquenejar, como diz a Bíblia, certo? O dormir, o não vigiar, o não olhar, que Jesus já tinha ensinado. Olhai, ele sempre dizia, olhai, eles pararam de olhar. Vigiai, pararam de vigiar. E orai, eles também pararam de orar, dormiram. Dormiram. Mas e o que está acontecendo ali, pertinho deles? Ali, pertinho deles, aquele que não dormiu, aquele que não cochilou, aquele que não deixou de olhar, aquele que não deixou de vigiar, e aquele que não parou de orar, Jesus Cristo, nosso mestre, aleluia, em profunda intimidade com o Pai, tem o seu rosto alterado e passa a resplandecer como o sol. Suas vestes tornam-se resplandecentes. Olha que coisa extraordinária, quando o poder e a glória de Deus vem sobre um corpo humano, domina um homem, transborda do Espírito.
Olha que coisa extraordinária, até a roupa, recebendo glória de Deus, se transforma. Olha que coisa grande, que coisa gloriosa, até a roupa se modifica. A matéria passa por uma transformação. A glória de Deus sobre qualquer coisa vai transformá-la, vai modificá-la. É só você olhar no Antigo Testamento, a glória de Deus se manifesta num pezinho de sarça, e a sarça fica diferente. Ela arde, queima ali, mas não se desfaz. O fogo não a consome. A glória de Deus sobre Moisés faz o rosto de Moisés brilhar, que o povo de Israel pediu para ele botar um véu, a fim de que eles não tivessem sua visão prejudicada. Tal era o brilho da glória do rosto dele, porque estava em comunhão com Deus, viveu em comunhão com Deus. Olha que coisa gloriosa. E aqui é Jesus. Também as vestes ficaram resplandecente, fulgurante, de uma brancura fulgurante, alvas como a luz. Eles estão tentando explicar o inexplicável. É como falar de um mar de cristal. Você está entendendo? É como falar de praça de ouro. Não estamos falando de ouro. Aí ele diz assim, e o ouro era puro, resplandecente, branco. Aí agora confundiu tudo. Ele está tentando definir, comparar coisas espirituais com coisas daqui, para que tenha uma linguagem de expressão. Mas o que pode se dizer aqui é algo excelente, maravilhoso, extraordinário, de uma outra dimensão de vida, fora da matéria, algo espiritual, dominou todo ser matéria de Jesus. Olha que coisa gloriosa. E o escritor diz assim, era tão resplandecente, tão fulgurante, tão branco, era tão alvo, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Oh, glória a Deus, aleluia. Você sabe que essa é a obra que o Espírito Santo quer realizar na nossa vida, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso próprio corpo, porque os que creem em Jesus sabem que um dia serão transformados. Ele está dando uma amostragem de como será naquele glorioso dia da sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, irmãos, de repente também aparecem, e eu quero que você entenda, eles estão falando, estão registrando o final da coisa. Como eu já disse, é lamentável que eles tenham cochilado, porque quantas outras coisas gloriosas aconteceram ali, mas eles não viram. Eles não viram. Observem, apareceu também ali Moisés e Elias, envolvidos também em glória, e falavam de sua morte em Jerusalém. Lembram? No passo 59 ele começa a dizer que vai morrer, que vai ser perseguido e vai morrer em Jerusalém. Eles não entendem, até o Pedro diz, não vai não morre não. E ele repreende o Pedro, porque o Pedro não estava entendendo o caminho de Deus, o processo da salvação, o derramamento de sangue para a remissão dos nossos pecados. O Pedro não estava entendendo que o caminho de Jesus era um caminho espiritual, não era um caminho das coisas dos homens. E Jesus diz para ele, ô Pedro, tu ainda está cheio de coisa da terra, tu só entende as coisas dos homens, tu não entende as coisas de Deus. Como que eu não vou fazer a vontade do meu Pai? Como que eu não vou executar o plano que está proposto? E então aparece Moisés e Elias. Lição da aparição de Moisés e Elias. Com a aparição de Moisés e Elias envolto naquela mesma glória, e entendam os irmãos,
não é que eles vieram para a terra, e também se viessem nada de mal teria. Mas o que está ocorrendo aqui é que Jesus volta ao estado de sua origem, e dentro da sua origem abre-se uma janela no mundo espiritual, e aparece esses dois seres, um que partiu para lá vivo, andou com Deus, viveu com Deus, e Deus o trasladou. Elias não passou pela morte. Então Elias, que não morreu, estava vivinho e apareceu vivo e conversando com Moisés e com Jesus. Mas para aí, Moisés morreu aqui na terra, ele morreu. Mas ele também apareceu lá, e aparece a mostra que ele está lá tão vivo, fora do corpo, quanto era vivo no corpo. Só que agora também dentro da dimensão de glória. O que Jesus está trazendo aqui? Ele está mostrando que a vida fora da matéria, a vida fora do corpo, continua, ela não acaba. Ele está mostrando que tanto os arrebatados quanto aqueles que já partiram vão estar no mesmo estado de glória, e não haverá diferença entre aquele que foi arrebatado estando vivo e aquele que foi transformado e ressuscitou. Mesmo aqueles que já partiram, tem gente que diz, eles estão tudo dormindo lá. Estão nada, irmão, estão tudo vivinho. Tudo na vida perdurável, como eu tenho ensinado aqui para vocês. Não é só uma vida eterna, é uma vida perdurável, uma vida que não tem fim. Eles estão vivos diante de Deus no mundo imaterial, no mundo do espírito, da vida espiritual. Então, estão ali os dois conversando. Aprenda. Aquele ente querido que já partiu, se ele partiu em Cristo, ele está tão vivo quanto quando estava aqui com você. Ele só foi na frente. Ele fez uma viagem, como diz o poeta do hino da harpa cristã, que diz, olha, se você for primeiro que eu, avisa que eu também chego lá. Daqui a pouco vai indo, o salmista disse, olha, os justos vão um a um, cada um se apresenta diante de Deus em Sião. Cada um chegará para se apresentar diante do seu Deus. Mas não é tristeza, não tem tristeza, né? Pelo contrário, até o próprio Deus diz que ele tem prazer na morte do justo, falando da morte física, porque é o momento em que o justo faz a passagem para as profundezas da glória eterna. Então aprenda nessa noite, aqueles que já partiram não estão aniquilados, não estão esquecidos, não estão desamparados. Na verdade, se Deus permitira, nós chegarmos até eles e conversar com eles, e quiséssemos que eles voltassem, certamente nenhum queria voltar, nenhum estaria a fim de voltar, porque estão com Deus. Ora, neste momento, Pedro e os companheiros que dormiam pesado, certo? Ao despertarem, viram tudo isto. Ao despertarem, por isso fica aqui, não durmamos, pois, como diz Paulo, mas que cada um de nós exerça vigilância e busque a Deus, para não perdermos as mais maravilhosas graças do Senhor e as suas manifestações. Não cesse de buscar a Deus, não cesse de pedir a Ele aquilo que você precisa. Como diz Tiago, tem alguém falta de sabedoria? Peça a Deus. Como diz Paulo, buscai com zelo os melhores dons.
Busquem com capricho os melhores dons. Como diz o próprio Deus, aquele que me busca, me acha. Olha só. Como diz o profeta, invocai-o enquanto está perto, enquanto se pode achar. Entende? Invoque ao Senhor. Busque ao Senhor. Pedro então se acorda com os seus companheiros. Pedro diz, ao ver aquela glória, entenda que ele está pegando parte da visão. E Pedro olha aquilo ali, é tão glorioso que o Pedro diz, mestre, bom é estarmos aqui. Se quiser, Jesus, nós construímos aqui 3 tendas. Ele ficou voluntário, olha, se tu quiser, nós construímos aqui. Não precisa fazer nada não. Eu, Pedro, o Tiago e o João, nós construímos aqui 3 tendas, se tu quiser. Né? E está escrito que ele não sabia o que falar, então falou essas palavras. Não sabendo o que falar, falou isso. Puxa, é tão bom estar aqui, não vamos sair mais daqui não. Eles vão ficar aqui. E isso é só uma pitadinha de alguém que viu o fim de uma revelação divina. Imagina o que é viver com Deus nas mansões eternas, na cidade santa, na morada do Altíssimo. Se só vê um pouquinho, já não dá mais vontade de ir embora. Imagina o que é viver lá. Compensa, irmãos, nós buscarmos o Senhor para estar com Ele para sempre. Glória a Deus. Logo que o Pedro fala essa bobagem, por não saber o que falar, falou aquilo. Logo que ele fala isso, uma nuvem luminosa cobriu-os. Cobriu Jesus, cobriu o Moisés, cobriu o Elias. Tá? Então uma nuvem luminosa vem e cobre eles e esconde, deixa oculto. Ela é luminosa por dentro e escurece por fora. Se você for na Bíblia, você vai entender lá no Êxodo, quando a nuvem servia para iluminar os israelitas e escurecer o caminho dos egípcios. Então a nuvem vem agora, ela é luminosa enquanto ela envelopa eles, né? E de repente uma voz sai de dentro da nuvem dizendo, olha só, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, o eleito, o escolhido. E olha, ouçam-no, deem ouvidos ao que ele fala. O grande segredo de uma vida cristã bem-sucedida está exatamente aqui nessa palavra. Essa é a voz de Deus dizendo, olha, ouçam o que Jesus ensina para vocês. Ouçam, deem ouvido, não deixem no esquecimento, não negligenciem a voz do meu filho, este filho em quem eu tenho prazer. Ouçam ele, preste atenção no que ele fala, guardem o que ele fala, amem o que ele fala, vivam o que ele fala, façam como ele diz. Por quê? Porque é o Pai que o enviou. Mais tarde ele diz, olha, não, as palavras que eu tenho falado não são minhas. As palavras que eu passo para vocês são do Pai. É o Pai que mandou eu falar para vocês. Eu não falei nada de mim mesmo. Essa é a grande verdade que Jesus coloca para todos os seus discípulos. Então, veja a relevância e o valor de ouvir Jesus. Quem ouve Jesus está ouvindo a palavra de Deus. Amém, queridos? Eles assustados,
Eles ouvem essa voz, ficam tão apavorados, tão assustados, que caíram com o rosto no chão. E Jesus, então, que já estava agora fora da nuvem de glória, está em seu estado natural, vai lá, toca neles, eles não estão vendo mais nada. O medo impede de nós recebermos mais coisas de Deus. Você sabia? O medo nos impede de ter mais de Deus. Por isso, várias vezes no Evangelho, Jesus vai dizer: não temas, não temas, não temas. É uma das palavras que ele mais fala, porque também é o que o homem mais tem: medo. Medo de ficar doente, medo de perder, medo de morrer, medo de casar, medo de separar, medo de ajuntar, medo de perder o que ajuntou. O homem, ele é envolvido por medo. E Jesus o tempo todo nos chama para a fé. E eu já expliquei aqui que fé tem em sua raiz coragem. Coragem. Várias vezes homens de Deus ouviram do próprio Deus: ser forte, ser corajoso, esforça-te e tenha coragem, tenha fé, tenha confiança, se firme na confiança, não baixe a cabeça não, não desista não. Irmão, mas olha, a mensagem que eu recebi hoje não é fácil. Olha, está escrito: se tu te mostrares frouxo no dia da batalha, as tuas forças serão pequenas. Não te mostra medroso, erga a cabeça, tenha coragem, tenha fé, encare a vida, tome a sua cruz e siga Jesus. Você será vitorioso, vitoriosa. Glória ao nome do Senhor. É preciso entender isso. Eles ficaram com medo e caíram com o rosto no chão. E Jesus então veio, tocou-lhes e disse: levantam-se, não tenham medo. Eles, olhando ao redor, viram que não havia mais ninguém. Então perceberam que estava agora sem. Sumiu Moisés, sumiu Elias, e tudo voltou ao normal. Até porque o medo deles não deixou com que eles explorassem maior profundidade da glória de Deus. O medo nos impede de ir mais longe. O medo impede de nós adquirirmos novas experiências. O medo faz com que uma pessoa fique escravizada uma vida inteira. O medo de tomar uma atitude, de mudar de vida, o medo de mudar de direção, o medo de acabar com o que tem que acabar, porque tem coisa na nossa vida que tem que acabar. Se tem alguém te espizinhando a vida toda, você vai morrer desse jeito? Não, tenha coragem, ponha as coisas no seu devido lugar. Não tenha medo, é a lição também de hoje à noite. As coisas precisam ser, nós precisamos ter atitudes, nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter confiança, nós precisamos crer que podemos ir adiante, podemos ir mais longe, nós podemos chegar aos céus, nós podemos estar diante do Todo-Poderoso, nós podemos mergulhar na graça e usufruir de toda a glória de Deus na nossa vida. Mas muitas vezes o medo faz com que as pessoas vivem uma vida miserável, uma vida pobre que eu digo aqui, pobre no espírito, no sentido de ele não ir avante, não tem nada de Deus, não tem, nesse sentido que eu estou falando. Quanta dificuldade para algumas pessoas. Às vezes eu vejo irmãs que estão sofrendo na mão de homens ruins em casa. Ela também não toma uma atitude, parece que acostumou a apanhar, parece que acostumou a viver aquela vida medíocre ali, aquela escravidão.
E o medo não deixa tomar uma atitude. Às vezes eu vejo irmãos que sofrem na mão de patrões maus, entende? E não vão para frente, toda a vida numa miséria, não se desenvolve, mas não, porque também não tomam uma atitude, ficam ali sofrendo, são infelizes, mas não tomam nenhuma atitude, porque o medo não deixa. Ser crente, irmão, é não ter medo. Ser crente é vencer o medo. Ser crente é partir do medo para a coragem. Ser crente é se erguer qualquer dia e sacudir o pó da escravidão e mergulhar na liberdade dos filhos de Deus. Oh, aleluia! Isso é ser crente. Glória ao nome do Senhor. Ser crente é ter atitude, é romper com todas as coisas que impedem o progresso, a prosperidade, a felicidade, a alegria. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor nos dá poder para ser vencedores. Receba essa palavra nessa noite, porque ela é revelação de Deus para você. Quem sabe em casa tem alguém me ouvindo, está aí há tempo, só vivenciando o medo, o terror. Quem sabe não ergueu mais a cabeça, está como Pedro, Tiago e João, com o rosto na terra, com a boca no pó. Não vê saída, não vê. Sabe qual é a palavra para você nessa noite? Levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor já vem nascendo sobre ti. Oh, aleluia! Não tenha medo, clame a Deus, erga a cabeça, olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Oh, aleluia! Essa é a grande verdade. Receba em nome de Jesus esta mensagem, revelação de Deus para nós nessa noite. Logo em seguida, tudo voltou ao normal. Eles começam a descer o monte. E Jesus diz para eles: olha, não contem para ninguém o que vocês viram, até que eu ressurja dos mortos. Até que eu ressuscite. Então ele dá uma ordem para os três, não é para contar para ninguém, nem para os outros, nem para o André, nem para o Judas. Não conte para ninguém, isso aqui foi uma revelação para vocês. É outra coisa, outra lição maravilhosa aqui. Tem coisa que é para nós. Tem coisa que Deus dá para nós, não é para nós dizer para os outros, não. Tem coisa que é para ficar conosco, tem revelações de Deus que é para nós carregarmos conosco, é para alimentar a nossa própria alma, é para fortalecer o nosso espírito, é para nos preparar para grandes batalhas na vida. Se nós não tivermos prudência, logo pegamos a revelação e já queremos contar para um, contar para outro, pronto, acaba tudo. Já vem o ciúme, já vem o que contraria, já vem o invejoso e te prejudica. Nós temos um exemplo disso na vida de José. José sonhava, já queria logo contar. Contava os seus sonhos, arrumou uma porção de confusão pela qual ele não precisava passar. Mas ele era imaturo no sentido de guardar os sonhos, seus próprios sonhos. Ele era imaturo, era novo, era menino. Então ele recebia e já queria sair contando. É igual tem alguns irmãos que, por exemplo, uma vez Deus me deu uma revelação. Ele me mostrou algo maravilhoso, mas eu não tinha entendimento dos símbolos que estavam dentro da visão que tive. Algumas das coisas que faziam parte daquela visão, eu não sabia o que aquilo simbolizava, o que aquilo significava. E então eu comecei a orar a respeito daquela visão. Não contei aquela visão para ninguém. E eu fiquei orando. E eu pedi a Deus, me faz entender o que isso quer dizer. Por que que tu me mostrou isso? Me faz entender esse negócio, me explica o que é isso.
E depois de uns 15 para 20 dias que eu estava orando a respeito desse assunto, e eu voltava a conversar com Deus todos os dias a respeito daquele assunto. Então, dentro desse período de tempo, o Senhor falou ao meu coração, aqui, e me explicou símbolo por símbolo daquela revelação. Olha só. E aí, quando eu tinha a sabedoria do que aquilo significava, eu pude ajudar uma pessoa, porque toda a revelação tratava de uma pessoa. E então, naquele dia, na manhã daquele dia, quando o Senhor me fez entender todos os símbolos, eu procurei a pessoa e conversei com ela, e pude ajudá-la pela palavra de Deus. Mas você já pensou se eu saísse na congregação falando da visão que eu tive? E sem entender nada? Que confusão que eu ia passar para os outros? Tem um irmão lá que sonhou com uma cobra. Sonha com uma cobra, irmão, sonhei com uma cobra grande, uma cobra muito grandona, e ela se enroscava ali e tal, e abocanhou você. Tá, e o que isso quer dizer, irmão? Eu não sei, eu só sonhei assim. Então guarda para ti, vai orar. Mas eu vi você, irmão. Se você viu eu, vai orar. Vai orar. Se Deus não te der o discernimento, não te disser o que é aquilo, não sai por aí falando de cobra, que não tem nada de bonito em falar de cobra. O outro vê lá, irmãos, olha, vi um sapo grande. Ele sai contando isso nas igrejas e falando, ninguém entende nada, fica todo... As pessoas mais fracas ficam confundidas com aquilo. Porque se chegar para mim e disser que sonhou que viu um sapo pulando em mim, eu digo, querido, olha, já passou, ele não me acertou não. Você entende o que eu estou falando, irmão? Eu estou falando de sabedoria, de nós termos inteligência. O salmista diz lá nos Salmos, portai-vos no caminho reto com inteligência. Servir Jesus é ser inteligente. Ou, então não serve a Jesus, aí vira um bobinho da corte, falando um monte de coisa para um lado e para o outro, como uma oração. Eu fui uma vez numa casa de oração, que ninguém orava. Eu fui orar, eu fui lá para orar, eu queria orar. Cheguei lá, ninguém orava. Parava a oração de minuto em minuto. Entende? Irmão, Deus está me mostrando aqui um ninho de cobra. Aí eu ficava esperando para ver o que ia acontecer, nada. Voltava a orar. Mais um minuto. Irmão, Deus mostrou um galinheiro cheio de pinto, assim. Chegou um momento naquela oração que eu pedi licença, eu não era o dono da casa, claro. Eu pedi licença, eu disse, irmãos, vocês aceitam uma palavra? Aí o dono da casa, pode falar, irmão Adilson. Eu disse, irmãos, vocês não devem ficar parando uma oração para ficar falando coisas que vocês não sabem o que é. Vocês estão perturbando a oração, eu não consigo orar. Nós viemos aqui para orar, era uma vigília. Eu disse, a gente não consegue orar. Porque vocês ficam parando a oração para falar, cada um vê, irmão, a mente da gente vê de tudo mesmo. Fecha o olho aí, tu vê um monte de bichinho, de tudo quanto é jeito. Entendeu? Então tem que ter cuidado. Se você tem uma visão, aí expliquei naquele dia, se você tem uma visão, você viu qualquer coisa dentro dessa visão, qualquer simbolismo, viu uma luz, mas não sabe o que é essa luz, viu uma nuvem escura e não sabe o que é essa aí, ore a Deus, continue orando, Deus, o que é isso que tu está me mostrando? Vou dar um exemplo aqui, tinha um irmão que eu queria ser muito como ele. Eu achava que ele era um homem muito quebrantado e muito santo. E eu queria ser como ele. E um dia nós estávamos numa oração e de repente eu queria ser porque eu via nele uma santidade e ele não tinha. E um dia nós estávamos orando numa casa e quando eu comecei a orar ali, entende, ele num choro, e eu achava que aquele choro então era o quebrantamento, e eu não chorava assim, e eu dizia, meu Deus, eu sou um homem endurecido. Eu pensava comigo, eu sou um homem endurecido, tem tanto quebrantamento aqui, e de repente o Senhor deu-me uma das primeiras visões que eu tive em oração.
eu vi no canto da casa um vaso de vidro cheio de água. E dentro desse vaso de vidro cheio de água, uma folhagem viçosa de folhas graúdas que saíam pelo canto da casa e subiam e dominavam todo o ambiente. Era uma folhagem linda. E aí eu disse: Deus, o que é isso? E o Senhor falou assim: isto que tu estás vendo é o irmão que tu queres ser como ele. Aí eu disse: como assim, Senhor? Eu não estou entendendo. E o Espírito Santo falou assim: ele só tem folha, é uma folhagem, ele não produz fruto. E aí Deus me fez saber o que ele andava fazendo. E então eu, em temor de Deus, comecei a agradecer a Deus pelo que ele estava me mostrando. Quando terminou a oração, nós dois viemos embora juntos. E eu contei para ele o que Deus me mostrou. E ele confessou os seus pecados para mim. Todos achavam que ele era muito crente. Até eu. Mas ele confessou os seus pecados. E eu orei por ele. Você entende? De que adiantaria eu parar a oração se Deus não me dissesse o que era? E eu só, irmãos, eu vi agora aqui um vidro e água dentro, uma folhagem assim, não resolveria nada na vida de ninguém. Então, receba o ensino nessa noite. Talvez entre os milhões de cristãos que existem na terra, vocês são um dos poucos privilegiados que tem alguém que ainda está preocupado em ensinar a verdade e o caminho, como se deve andar, irmãos. Não sou melhor do que ninguém, mas zelo pelo caminho da verdade, o caminho da ponderação, do discernimento, do equilíbrio. Então, aqui, esses irmãos recebem de Jesus a ordem: não contem para ninguém o que vocês viram. Antes de contar um sonho, de contar uma visão, vê se o Espírito te leva a contar. Vê se o Espírito te leva a contar. Entendeu? Senão é só para você orar. O Senhor já me deu revelações que era para mim orar. Não era para fazer nada, era só para orar. E eu fiquei orando por aquele amigo. Deus mostrou-me numa noite um amigo que andou namorando o pecado. Um servo de Deus que por um pouco de tempo estava em desequilíbrio e saiu numa noite namorando o pecado. E Jesus levou-me lá onde ele ia. Eu estava em casa orando e o meu espírito andou na cidade junto com ele. Isso é para quem crê, tá? E eu vi nos lugares que ele entrou, eu vi o que ele fez. Ele não caiu no pecado, mas ele namorou o pecado. E o Senhor, então eu orando, o Senhor disse: Adilson, conversa com ele. E eu cheguei para ele e conversei com ele. E disse para ele: ontem à noite eu fui com você em tal e tal lugar. Depois saí com você de tal e tal lugar e fui a tal e tal lugar com você. Ele disse: você estava lá? Eu disse: eu estava. Eu estava contigo e por ti, no Espírito. Deus mostrou isso para ti. Eu disse: mostrou. Agora diz para mim, isso é assim ou não é assim? Ele disse: é assim mesmo. Você entende? Oração. Oração é a aproximação de Deus. A aproximação de Deus é a aproximação da luz. A aproximação da luz é a aproximação da ciência e da sabedoria. A aproximação da ciência e da sabedoria
é vida e vida com abundância. Oh, glória a Deus. Eu falo essas coisas para vocês, para estimular a fé de vocês. Eu não gosto de falar disso. Meu pai e minha mãe reclamavam de uma coisa, que aonde eu ia e o que acontecia, eu nunca contei para eles. Onde fui pregar e onde fui fazer trabalho, nunca contei para eles as coisas que aconteciam. Eles ficavam depois sabendo por irmãos que vinham de outros lugares e contavam. E o pai me perguntava, por que tu não fala, filho? Eu disse, porque eu não gosto de falar de mim. Só que tem momentos na vida que a gente, para estimular os irmãos a fazer o que é certo, precisa contar que essas experiências acontecem comigo, que sou seu semelhante, que sou seu irmão, que sou da mesma estatura sua na fé. Eu não sou melhor do que você. Eu só estou dizendo que se Deus faz comigo, Ele faz com você. Se Deus se manifesta para mim, Ele se manifesta para você. Ele não tem filho predileto. O que tem é filhos que o buscam mais. Tem filhos que desejam mais. Tem filhos que são mais ousados. Tem filhos que têm mais coragem. Coragem de se aproximar do Pai, não tem medo do Pai, não tem receio do Pai. Tem filhos cuja timidez não deixa se aproximar do Pai. Mas tem filhos que se aproximam do Pai, tem prazer de conviver com o Pai. Tem filhos que fazem do Pai o seu amigo. Eles dizem, o meu Pai é meu amigo. E consequentemente eles, claro, têm mais intimidade. Não é que o Pai gosta mais deles. É eles que gostam mais do Pai. Você precisa entender isso. Busque a Deus, busque a Deus. Deus te abençoará. Mas os segredos de Deus, nem todos você deve contar para os outros. Cuide, guarde com você, segure com você, para você não se atrapalhar, para não provocar inveja, para não provocar perseguição, para não provocar situações ruins para a sua vida. De repente eles fazem uma pergunta de um contexto. Eles dizem, ô Jesus, explica para nós aí, porque os escribas dizem que antes de acontecer o evento do reino, é preciso que Elias venha. E Jesus diz para eles, olha, Elias já veio. Os amigos espíritas normalmente tomam essa passagem para falar de reencarnação, porque eles alegam que os discípulos vão aqui dizer, eles esquecem que é os discípulos que estão deduzindo. E eles alegam que, porque Jesus disse assim, olha, o Elias já veio. E eles então, os discípulos pensaram, foi João Batista. Foi João Batista. E aí já emendaram isso com reencarnação. Não tem nada a ver com reencarnação. É que o profeta disse, primeiro, o profeta disse que Deus enviaria um mensageiro, um anjo humano. Um mensageiro que iria adiante do caminho do Senhor, que prepararia o caminho dele. Isso o profeta Malaquias profetizou. E em Lucas capítulo 1, versículos 15 e 16, você vai encontrar o anjo anunciando a Zacarias o nascimento, agora um mensageiro celestial ou não, tá? Anunciando a Zacarias que o nascimento de João Batista. E aí ele disse que o João Batista andaria na terra no espírito de Elias. Ele não está dizendo que é Elias. O próprio João Batista lá na frente, quando perguntado, escuta, tu é Elias? Ele disse, não sou. Não sou. A expressão então é que é necessário que primeiro venha Elias. Ele está dizendo, olha, o moço que vai à frente de Jesus, no caso João Batista, vai no espírito de Elias. Ou seja, ele vai ter o mesmo estilo de vida de Elias, ele vai ter a mesma postura de Elias, ele vai ter a sua dicção, a sua voz, dentro do mesmo padrão do Elias, vai ser duro como Elias, e vai levar, o anjo explica isso, vai levar as pessoas a se converterem. A contundência da sua palavra
como a de Elias, vai levar as pessoas a se converterem ao Senhor e também haverá conversão dos corações dos pais aos filhos. Então não tem reencarnação nenhuma aqui, eu estou falando isso para irmãos que nos ouvem, mas por outro lado há uma coisa interessante que Jesus fala aqui. Jesus disse, olha, Elias já veio, mas não o reconheceram. Não perceberam o que Elias na profecia quer dizer, porque Elias na profecia de Malaquias é um tipo. O nome Elias quer dizer Senhor, Deus é meu Senhor. Deus é meu Senhor. Então, se nós formos pegar o nome Elias, vai dizer assim, ó, Deus é meu Senhor, virá antes da consumação, que vai apontar para o próprio Cristo andando ali na terra e ensinando a palavra de Deus. Então, ele disse, ó, o Elias já veio. É como se ele dissesse assim, o Elias está aqui, Deus é meu Senhor, já está aqui. Assim como Emanuel está aqui. Entendeu? Então, ele disse, olha, o Elias já veio, já está aqui. E tem uma coisa, não o reconheceram, pelo contrário, maltrataram, não aceitaram a palavra dele, não receberam o que ele ensina, entende? Trataram ele de qualquer jeito, não se converteram. Nesse aspecto, o Elias já veio, é o simbolismo da profecia, já se cumpriu, tanto em João, quanto está se cumprindo em Jesus. Você entendeu? E aqui não cabe reencarnação. Pelo contrário, o que tem aqui é um símbolo profético usado para os judeus, que os escribas faziam confusão, porque criam em reencarnação. Logo depois disso, Jesus vai curar um menino, porque vocês lembram então que eles estão descendo o monte. Lá embaixo, no dia seguinte já, lá embaixo, no monte, gritou um sujeito lá do meio da multidão. Sei, me ajuda. E meu filho tem problema. Meu filho é lunático. Sofre a influência da lua. Era crendice. E eu trouxe aí para os teus discípulos, porque um espírito pega ele. Então, primeiro ele achava que era uma influência da lua, é lunático. Depois ele entendia que aquilo era um espírito mudo e surdo, que dominava o rapaz. Claro, imagine um ataque de epilepsia, a pessoa não responde e, consequentemente, porque não responde, as pessoas pensam que ele não ouve. Você está entendendo? Então, nós temos aqui um caso interessante. Mas nesse caso aqui, Jesus vai tratar exatamente como uma possessão de um espírito imundo, que também faz esse tipo de coisa. Pode tapar os ouvidos da pessoa numa possessão, pode levar à surdez e à mudez. E aí o pai do menino disse, olha, eu pedi para os seus discípulos que o expulsassem. Pedi para o irmão expulsar. Eu pedi para a irmã, entende? Expulsar. Mas eles não foram capazes de curá-lo. Aí Jesus disse, ô geração incrédula e perversa. Sabe para quem que ele disse isso? Para quem? Para os discípulos. Ele disse, vocês, meus discípulos, primeiro são incrédulos, falta coragem, falta fé, falta confiança em vocês. E segundo, vocês são perversos, é ruim de lidar com vocês. Jesus também desabafou, viu, irmão? Ô, turminha ruim de lida. Viram eu fazer tanta coisa aí, ó. Então, já 60 passos comigo.
E já viram tantos milagres, já viram tanta multiplicação de pães, expulsão de demônios, até ressurreição de menina. E agora que eu não estou aqui, saí um pouquinho de perto, fui ali orar, vocês não conseguem nem libertar esse menino aí? Não aprenderam nada? Não guardaram nada? Irmãos, quando eu li isso aqui, eu fiquei meditando na casa dos amigos e no povo que se reúne aqui. Vez em quando vem um para mim perguntar coisa que eu já ensinei 1000 vezes. Entendeu? E aí eu fiquei pensando também nos que trabalham, nos que me ajudam na casa dos amigos. Há uma dificuldade, irmão, de assumir compromisso, de fazer a obra, de realizar as coisas. Eu olho para Jesus e eu olho para mim. Entendeu? Por quê? Porque às vezes há uma dificuldade das pessoas confiar no ensino. Confiar que pode fazer também. Confiar que também tem para dar. Confiar que se meditar um pouquinho, tenho que entregar. Olha só. Mas aí eu entendi, eu olhei para aqui e me alegrei, porque eu disse, então não é só eu. Até Jesus viu essa dificuldade nos 12 que ele ensinava. Agora, nesse caso aqui, mais necessariamente nos 9. Entendeu? Que estavam lá embaixo. Porque o Pedro, o Tiago e o João estavam lá em cima. Estavam os 9 lá embaixo. Agora, nesse caso, então, Jesus disse, geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Até quando os suportarei? Palavras de Jesus. Até quando eu vou ter que suportar? É para fazer rápido. O que aprendemos aqui hoje é para ir para casa e botar em prática. O que já foi ensinado, não tem que ficar sendo ensinado toda a vida. É para chegar e fazer o que está sendo aprendido. O que está ouvindo não é só para ouvir por ouvir. Entendeu? Tape um ouvido, deixa subir o resto. Tem gente que deixa descer, né? Não. Deixa subir. Guarde aqui. Entendeu? Está aprendendo, já vai botando em prática. O que aprendeu já vai treinando, porque a melhor forma de você não esquecer o que aprende é ir fazer o que aprendeu. Você quer ter uma memória que não esquece de nada, entende? Vai lá e execute o aprendizado. O que está aprendendo, vai falando para o outro. Arruma alguém para discipular, arruma alguém para você ensinar, arruma alguém para você visitar, alguém para você cuidar, e vai passando o que você está aprendendo. Agora você quer esquecer? Fica nessa maré mansa que tu está aí. Fica nessa inércia aí, nessa mornidão. Vem aqui, ouve, vai para casa, fofoca, fica no WhatsApp, fala o que não deve, conta piada, enche a tua cabeça de piada e aí não tem espaço para a palavra de Deus. Enche de historinha, sabe tudo. Irmão, eu não gravo a palavra, grava um monte de porcaria. Não estou brabo não, tá? Eu estou só sendo forte aqui, contundente na palavra. É amor mesmo. Eu estou com amor. Ei, encha o teu coração da palavra do Senhor. Sabe o que o Paulo escreveu? Habite a palavra de Cristo abundantemente em vós. Eu não sei, olha, eu não sei 5 piadas. Não sei. Porque o que eu tenho é a palavra. Eu estou tomando cafezinho, estou conversando da palavra. Eu vou comprar carro, o vendedor conversa da palavra comigo. Eu vou negociar casa, o cliente que chegou lá para negociar uma casinha que a gente vende, entende? A palavra. Eu vou lá no Charles tratar de negócio, 5 minutos de negócio, 2 horas da palavra. Você entende? Mas a maioria é diferente, irmãos, a maioria é diferente, é bobagem, é fofoca, é intromissão na vida dos outros, é julgamento, é tudo. Aí fica fracote, como esses aqui embaixo que não tiveram coragem de libertar o menino.
Ai, irmão, ô irmã fulana, ora por mim aqui, porque olha aqui, ó, aqui em casa está uma tribulação. Tu faz uma oração forte, né? Tem gente que fala assim, faz uma oração forte aqui em casa. Ai, irmã, eu vou ligar para o meu pastor, tá? Eu vou ligar para o meu pastor, ele vai vir aqui orar. Por que tu não ora? Ajuda, faz alguma coisa. Você entende? Não tem que chamar o teu pastor, ajuda aí, ora. Se envolve, seja valente. Tenha coragem. Ele disse, até quando eu suportarei vocês? E aí olhou para o homem e disse, traga aqui o menino. E aí Jesus pergunta para o pai, quanto tempo ele está assim? O menino está assim desde pequeno. Respondeu. E muitas vezes esse coisa ruim aí, esse espírito ruim, pega ele, joga na água, joga no fogo. Se a gente não tiver por perto, ele quer matar ele. Jesus lhe disse. Melhor, o homem conclui dizendo para Jesus, se tu pode, ajuda-nos. Tenha compaixão de nós. Olha a conversa. Se tu podes. Ele disse para Jesus. Aí Jesus já deu uma travadinha nele e disse assim, se eu posso, tudo é possível ao que crê. Interessante. O milagre não está necessariamente pelo poder de Jesus simplesmente. Mas o milagre é uma liga, é uma química. É a união da confiança do indivíduo que precisa com o poder de Jesus. De sorte que se não tiver os dois ingredientes, se eu confiar, mas não tiver o poder de Jesus, não acontece. Se eu simplesmente falar que Jesus tem poder e eu não confiar, não acontece. Então Jesus transfere o milagre para o próprio Pai. Se tu pode crer, tudo é possível que crer. Imediatamente o pai entendeu a mensagem. Estão vendo aqui a prática? Jesus está dando uma aula de fé, o pai está incrédulo. Ele está incrédulo, até porque ele já veio de uma frustração, de uma decepção, que foi os discípulos que não conseguiram expulsar. Certo? Então o pai está incrédulo. Aí Jesus olha para ele e diz, se tu puder crer, tudo é possível que crer. É aula, ensinamento. Se tu botar fé, se tu confiar, se tu tiver a ousadia de se tornar fiel a mim, então tudo é possível. Aí o pai imediatamente diz, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Eu creio, eu confio. Ajuda eu a mudar esse quadro, me ajuda. Entendeu? Jesus repreendeu severamente o espírito impuro. Aqui ele atuou num exorcismo mesmo de espírito imundo. Provavelmente o pai, para ver o filho livre de uma epilepsia, que ele lá não entendia isso nessa forma, levou o filho em muitos lugares e acabou abrindo porta para a entrada de um espírito imundo. E Jesus expulsa esse espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo. Isso é expressão para o homem entender, tá? A expressão aqui é para o homem entender, porque o espírito não era mudo nem surdo. Porque se fosse surdo, eu ia ouvir Jesus, né? Entendeu? Mas é a expressão do entendimento que o homem tinha. Certo? Então, espírito mudo, surdo. Ligou a fé do homem mais ainda. Identificou o problema. O homem disse, agora é exatamente isso que eu precisava. Entenda isso. Espírito mudo, surdo, sai desse menino, eu lhe ordeno, deixa ele, nunca mais entre nele. E gritando e agitando-o violentamente,
o mau gênio, o espírito impuro, saiu dele e o menino ficou como se estivesse morto. Alguns ficaram até, morreu. Morreu. Olha só. Jesus chegou tarde. As aparências enganam, né? Jesus tomando o menino pela mão, foi lá, pegou o menino pela mão, ergueu ele e levantou. O menino ficou são. Ficou curado, ficou liberto desde aquele momento. E Jesus o devolveu para o Pai. Todos ficaram maravilhados das coisas que Jesus fazia. Amém? Tem que encerrar. Todos ficaram maravilhados das coisas que Jesus fazia. Os discípulos procurando Jesus depois, retirado. Tem coisa que é para conversar direto com o mestre, né? Tem gente que sai conversando por aí afora. Não, conversa com o mestre. Você não entendeu, você tem dúvida, procure seu mestre. Converse com o mestre. Fica ouvindo uma porção de coisa, falando uma porção de coisa, entende? Vai em quem pode te ensinar. Os discípulos procurando Jesus a sós perguntaram-lhe: por que razão nós não podemos expulsar? Por que tu conseguisse, nós não conseguimos? Jesus respondeu: por causa da vossa pouca fé, ou da fraqueza de sua fé. O que significa? Por causa da vossa incredulidade, por causa da vossa falta de coragem, por causa da falta de fidelidade para com os ensinos, por faltar confiança em vocês. É por isso que vocês não conseguiram expulsar. Se vocês tivessem ou tiverem fé como um grão, não é do tamanho, é como um grãozinho de mostarda. Se vocês tiverem fé, a semelhança de um grãozinho de mostarda. Um grãozinho de mostarda é, em potencial, uma árvore. Um grãozinho de mostarda é algo que vai germinar e crescer. Se vocês tiverem fé crescente, uma fé que se desenvolve, uma fé que vai cada dia se desenvolvendo mais. Vocês poderiam até dizer para este monte: sai daí e vai lá, para aquele lugar lá. E nada seria impossível a vocês. Amém? Eu quero encerrar exatamente aqui. Nós tínhamos aí mais um item, mas não há necessidade de nós ir adiante. Eu quero encerrar aqui. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, nada lhes será impossível. Se vocês tiverem coragem, confiança e forem fiel, nada vos será impossível. Oh, glória a Deus! Isso deve nos alegrar. Isso deve nos alegrar. As mudanças são possíveis. As curas são possíveis. As transformações são possíveis. A conversão é possível. Tudo é possível ao que confia. Amém? Quero orar com você nessa noite. Quero orar com o irmão que está em casa. Enfim, quero apresentá-los diante do Senhor com fé, com coragem. Precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para vencer, Glória a Deus. uma vitória para alcançar. Cada
cada dia, meu Jesus, serei fiel. Nós vamos orar nessa oração também pela Ruana e o Jonathan. Eles precisam de libertação. Jesus liberta. Glória a Deus. Quero pedir para o irmão Silvio vir aqui, fazer o favor. A irmã Edna também precisa da ajuda do Senhor. O irmão Silvio vai ungí-la enquanto eu vou orar aqui. E você que está aí, ligadinho com Deus, confiança, e nada te será impossível. Você que está em casa nos ouvindo, confiança, e nada será impossível, porque Deus agirá. Querido Pai, eu te dou graças por essa oportunidade, o privilégio de meditar na Tua palavra, de ouvir os ensinamentos de Teu Filho, de receber das Escrituras a instrução para o nosso viver. Agora, Senhor, quando chegamos ao final deste encontro, cada um de nós, instruídos pela Tua palavra, rogamos a Tua ajuda para todos aqueles que precisam do Teu socorro. A irmã Edna, que o irmão Silvio está ungindo ela. Deus, ajuda, atende a Tua filha. Sara, meu Senhor, a Tua filha, traz saúde a ela. Oro, Senhor, pela Ruana e o Jonathan, que precisam de libertação. Tu conheces, Senhor, estas vidas, e Tu és aquele que liberta o oprimido, que livra aquele que está, Senhor, dentro de laços, acorrentados, amarrados. Oh, Tu és o Senhor, Tu cura as nossas enfermidades. Tu, Senhor, é o que nos traz força e faz com que haja vigor, meu Deus, para o cansado. Tu renova as suas forças. Tu és o nosso Deus, nós confiamos em Ti. Neste momento, várias pessoas conectadas a Ti, Senhor, oram pelos que precisam, pelos que pedem ajuda e oram por si. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, abençoa esta família, Senhor, que está neste momento, Senhor, suplicando a Tua ajuda. Eu creio em Ti, eu sei que Tu és Deus que opera, que realiza milagres. Tu saras o enfermo, Tu salvas o perdido, Tu libertas, Senhor, todo aquele que recorre a Ti. Tu és o Senhor que nos sara, o Deus da nossa vida, o nosso Salvador. A Ti, meu Deus, seja a glória para todos sempre. Que o Teu filho e a Tua filha que nesta noite está esperando de Ti essa energia, esse poder, meu Pai, sarador, esse poder, meu Deus, transformador, libertador. Esta pessoa que está aguardando em Ti, meu Deus, possa testemunhar nos próximos dias que a Tua boa mão o alcançou e a Tua graça o envolveu, Senhor, segundo as multidões das Tuas misericórdias, pois a Ti nós clamamos pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Mestre, Teu Filho amado. A Ele a glória, a honra e o louvor para todos sempre. Oh, graças a Deus.